Porque o principal que eu acho que os pacientes não entendem é que, assim, a minha maior ajuda vai ser na hora da crise. Não vai ser só durante a semana. Porque se eu não puder vivenciar com você, que é meu paciente, durante a crise, pra que eu servi? Porque depois você vai me contar, então, sábado, lá, 3 dias atrás, eu tive uma crise. Ah, é? E como é que foi? Porque eu só vou poder tratar o como é que foi. Verdade. O meu trabalho funciona no aqui e agora. Funciona na hora que eu tô tendo a crise, eu posso ligar pra Flávia e falar, Flávia, tô mal, tô péssima, tô pensando assim, tô com falta de ar, tô com a mão gelada, tô suando, tô com palpitação, tô me sentindo assim, tô me sentindo assim. É aquela hora ali que é a melhor maneira de eu agir. Porque quando o paciente vive uma crise comigo, eu consigo depois, numa próxima crise, ele lembra daquilo que eu falei pra ele. Ele lembra, às vezes, uma ou outra técnica que eu falei pra ele fazer naquele momento junto comigo. Você usa então, tipo uma técnica de respiração para ele tentar se acalmar? Depende do caso. Se for ansiedade, aí eu tenho eleitas da minha preferência, umas 5 técnicas que eu gosto em termos de respiração. Mas aí vai depender da situação ali. Tem outras que eu uso com cubo de gelo, tem outras que eu uso com elástico. Cubo de gelo me ajuda. Eu também, eu já fui diagnosticado com TAG, né? E uma das coisas que mais me ajudaram, que a minha psicóloga na época que eu fazia terapia falava pra eu tentar também como técnica, era cubo de gelo e água gelada. Tomando banho com água gelada. Como é que é esse do cubo de gelo? Cubo de gelo, eu seguro um cubo de gelo mesmo, pelo menos no meu caso. Eu segurava, às vezes, cubo de gelo quando eu tava tendo uma crise. E o fato daquilo tá gelando, tá queimando, parecia que, sei lá, não sei explicar, mas o meu corpo focava pra... Exato. E aí aquilo começava a chamar... O que chamava a atenção do meu corpo já era o gelo aqui, não mais a sensação que eu tava sentindo. Uma das outras técnicas de gelo, eu adoro essa, mas outra que eu gosto muito é botar numa bacia de um pouco de água, só um pouco, botar o rosto. E gelo. E a pessoa tem que mergulhar o rosto e ficar alguns instantes ali com o gelo queimando o rosto. Eu falo, depois eu dou o telefone da minha mãe, que é dermatologista, você vai lá tratar as queimaduras. Mas antes, bora resolver que tá aqui, ó. Ela fez o kit completo. Né? Depois eu resolvo, não se preocupa, peço pra ela fazer um preço em camarada, te dar umas amostrinhas de creme, mas vamos primeiro resolver a ansiedade. Mas assim, além dessa técnica do gelo, tem outras técnicas de respiração que eu mando o paciente deitar no chão. Diafragmática também. Exatamente, ele bota a mão aqui e ele vai respirar, ele tem que prestar atenção na respiração dele, ouvir o barulho da respiração dentro do corpo, sabe? Isso é uma outra técnica. Tem outra técnica que é a correlação, aprender a respiração. Só que assim, isso é o que eu tô falando, cada técnica dessa funciona num nível que você, dependendo do que você está de ansiedade. Por exemplo, se eu mandar você prender a respiração, se você estiver com um nível muito alto na crise de ansiedade, isso não funciona porque você não vai me ouvir, você não vai prestar atenção, contar até 10 com o nariz. Não, você vai respirar antes da hora e vai falar que não está funcionando. Por isso que muitas vezes tem uns que eu mando deitar no chão, aí não pode ter tapete, não pode nada, tem que ser no chão frio. Deitar no chão, com a cabeça, tudo no chão para sentir o gelado do chão. Chega a falar assim, tira a camisa pra quase sentir isso. O impacto do... Não, porque o Porra, principal eu acho que eu tô entendendo o porquê que quando eu deito no chão eu fico tão em paz. É muito sobre isso, gente. É muito sobre isso. É porque assim, eu também fui diagnosticado com TAG. A gente foi diagnosticado com algum problema da fala também. Da fala, né? Não sai. Esse problema aí também. E, assim, mas, enfim. Aí, às vezes eu tô em casa e tal, e, pô, trabalho e tal, sou artista também e tal, e a cabeça... Blá, 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 blá. Às vezes eu olho, eu fico pensando assim, caralho, esse chão geladinho deve estar maneiro, né? Aí eu dou uma deitada, assim, sabe? Sem camisa. É sobre isso, sentir. Pra poder sentir. Criatividade é flor da pele também, né, Bruce? Não, realmente, pelo menos assim, quando acontece comigo, o que acontece é que, até foi interessante quando o Bruce falou sobre o transe, né, e esse estado de surto, que pra ele seria o transe, né, na hipnose, que é essa questão de quando eu tô tendo uma crise, eu não sei controlar aquilo, tipo, tudo bem, é só uma crise de ansiedade, vai passar. Parece que você, tipo, fica convencido por alguma coisa dentro de você que fala, não, você vai ter, vai te dominando. Então parece, não sei explicar isso, deve ter uma explicação, mas parece que quando você bota alguma coisa tipo gelo, aquilo começa a tomar conta de você mais do que a ansiedade, então começa a transferir pra cá. Então parece que aquilo começa a diminuir, porque a sua concentração não tá mais aqui, tipo, não tá mais...
focado no medo. Entende o seguinte, isso aí falando em termos de biologia, né, que eu gosto muito quando me perguntam, né? Vocês estavam me perguntando sobre a abordagem, e eu falando que todas as abordagens se complementam, exatamente por isso. Tem algumas coisas que a gente tem que se utilizar da parte da ciência, né? A psicologia é uma ciência? É uma ciência. Então, você tem que se utilizar não só da parte inconsciente, né? Que é a psicanálise traz, que é toda essa parte lúdica, subjetiva, abstrata, que eu não posso tocar. Eu não tenho como tocar no meu inconsciente, dar uma sacudida nele e falar, porra, inconsciente, ajuda aí que tá difícil, meu irmão. Não tem como fazer isso. Exatamente. Nem na consciência, que é o que a gente tá aqui agora, eu não tenho como tocar. Então, assim, a psicanálise, ela ajuda nesse fator da parte do inconsciente, do lúdico, do abstrato e tudo mais. Só que eu preciso de uma parte que não vai ter. Porque eu vou ter que controlar o inconsciente com alguma coisa palpável, alguma coisa física, concreta. Sim. E aí é a hora que entra as técnicas da TCC, que às vezes ajudam muito. Outras técnicas de outras teorias também. A Gestalt tem umas técnicas muito legais da cadeira vazia e tudo mais. Tem umas... Essa eu não sei, não. Essa é interessante. Você conversar com aquela pessoa que você mais tem, às vezes, uma questão, olhando para uma cadeira vazia. Como se a pessoa estivesse ali sentada na sua frente. Nossa, Essa é a quase técnica da hipnose, hein? cadeira vazia. É quase hipnose, hein? Tipo assim, eu tô Tá falando. criando um problema, hein, Bruno? Tô aqui pra isso. É por isso que eu tô falando para vocês. Nenhuma técnica, ela consegue resolver todos os problemas. Todas as técnicas, elas, ao mesmo tempo que elas têm algo parecido, só muda o nome de técnica para técnica, elas têm algo que ajuda, complementa. Jung, por mais que eu tenha feito psicanálise freudiana na minha formação, depois fiz após em TCC e tal, e meus estudos em existencial humanista, eu gosto muito de Jung, porque Jung, ele era discípulo do Freud, ele era o número 1, ele foi feito não, né? Ele foi feito pela mãe dele, mas ele foi doutrinado. Ele tinha coisa com mãe ali, o outro, né? O Freud, né? O Freud tinha coisa com mãe. Ele foi doutrinado, Jung foi doutrinado para ser o cara que ia dar sequência aos pensamentos do Freud. Só que aí ele começa a se aproximar muito da parte espiritual dele, aonde ele entra com um lance de intuição, de outras coisas na técnica dele, que Freud repele. E aí eles passam mais de 24 horas juntos, trancados dentro de um escritório, conversando sobre o assunto. Quando ele sai de lá, ele nunca mais fala com Freud. E é a hora que Freud vai indagar ele, virar para ele e perguntar, vem cá, esse teu lance aí, esse teu papo aí de intuição, espiritualidade. Lembrem que Freud era judeu de nascença, porém, ele se dizia ateu, ele não acreditava em nada. Então, quando Jung traz esse lance espiritual, intuição, né, astrologia, traz toda essa questão para o Freud, para misturar na psicanálise, ele fala assim, não, essa sopa de letrinhas não tá legal. Na minha teoria, na psicanálise, você não vai entrar com esses negócios, não. Eu não quero. E aí, a hora que ele se diverge do Freud, aí ele inventa, que hoje em dia é denominada psicologia analítica, né? Ou, como muitos chamam, a psicanálise junguiana, que tem muitas semelhanças com a psicanálise freudiana, né? E tal, mas tem a questão da intuição, da espiritualidade, que Freud abominava. Só que Jung fala uma frase muito correta, e que é a frase que eu levo como lema de vida. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, porém, ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Bonito. Então, assim, como é o meu... Obrigada. É uma frase muito bonita. Qual a minha perspectiva dentro do meu trabalho e como trabalhar com os pacientes? Por mais que eu conheça muitas teorias e tente cada vez mais estudar e estar antenada, ter feito formação, ter feito pós e trabalhar com isso, quando me perguntam qual é a sua abordagem, eu nunca digo qual é a minha abordagem, porque eu não tenho uma abordagem, eu sou psicóloga. Todas. Todas as abordagens são a minha abordagem. O Terapia para Todos, né, o meu projeto social, é uma coisa que desde o início eu levei em consideração. Os primeiros psicólogos que toparam fazer parte e entrar comigo, mas qual vai ser a nossa abordagem, não sei o que, eu falei assim, nenhuma. Porque a graça de ser terapia para todos é exatamente essa, que a gente vai atender todo mundo com todas as abordagens.
Óbvio que eu vou ter mais tendência por gostar mais desse ou daquele teórico. E aí a minha clínica vai ser um pouco mais puxada com aquela teoria. Mas, no grosso, o que eu não souber, eu vou virar para você que também é psicólogo e falar, olha, eu faria isso. Você tem uma técnica boa que você acha que seria melhor do que a minha? Ah, eu tenho a técnica do fulaninho de tal, da teoria não sei o quê. E aí você me ensina a tua técnica e talvez eu utilize ela na minha clínica. E por aí vai. Eu acho que o erro, hoje em dia, as pessoas ainda terem a imagem de que psicologia, fulano é TCC, fulano é Gestalt, fulano é humanista existencial, fulano é psicanálise, mas é psicanálise o quê? Lacaniana, freudiana, melacaniana? Não. Entende? Não é por aí. Se o psicólogo tiver muitas abordagens, melhor para ele. Que ele vai ter um arsenal. Troca, né, que vocês estão tendo. Claro, a gente tem um arsenal para usar com o paciente. Então não vai cansar o paciente. Porque no minuto em que eu testo uma ou duas teorias técnicas com o paciente, não deu certo, eu pergunto para um colega, olha, eu estou com um paciente assim, o caso é assado, não sei o quê. Já tentei isso aqui. Não está funcionando. Você tem algo para me sugerir? Porra, tenta a técnica, não sei o que lá. Ah, eu não conheço essa técnica. Você pode me passar? Claro, te mando o texto agora. Aí você lê, entende a técnica. Volto, poxa, li a técnica que você mandou. Como é que você aplica ela no consultório? Ah, eu faço assim, eu peço para o paciente fazer assado, eu fazia... E por aí vai. E dessa forma, a minha caixa de ferramentas, que é desse tamanho, vira infinita. E aí eu tenho como tratar todo e qualquer paciente de maneiras diferentes, sabe? E eu acho importante as pessoas terem uma visão mais ampla da psicologia, não tão limitada. Por exemplo, quando ele me perguntou sobre a hipnose, eu acho hipnose bem interessante para quem já trabalha com psicologia, já tem um consultório, talvez até aprender. Eu cogitei, num período da minha vida, trabalhar com isso, mas não fazer só hipnose, porque é o exemplo que ele deu, que ele ficou com medo, né, de trabalhar com isso na clínica. Se dá ruim, você tem que ter uma outra técnica ou várias outras técnicas para poder tirar o paciente do transe que ele está. De qualquer forma, durante os 50 minutos que você passa com o teu paciente toda semana, acaba sendo um transe. O paciente está ali imbuído de conversar com você e te contar como é que ele está se sentindo, os pensamentos que ele teve, alguma coisa do passado, alguma coisa do presente. Refletir aquilo para você não deixa de ser um transe. Óbvio que é um transe mais consciente, que ele não sai fora, mas não deixa de ser um transe que tem que ser tratado. Eu gosto muito de dizer, quando eu começo a terapia com algum paciente, logo de início, que as primeiras sessões, às vezes o paciente vai chorar mais, vai se sentir mais desconfortável, porque ele vai ter que tocar em assuntos que às vezes ele não queria estar tocando. Só que o meu intuito, sempre após, assim, nos últimos 10 minutos de toda a sessão, mesmo se o paciente tiver chorado a sessão inteira e que ele saiu com aquele desconforto de ter se dado conta de alguma coisa, ter assumido alguma coisa para ele, ou eu ter dito alguma coisa que até feriu ele, ou que fez ele reviver ou relembrar alguma coisa, que pelo menos ele saia com um sorriso. Então, desse meu jeito, que vocês já conheceram aqui, eu tento fazer o paciente suavizar. Que ele chore, mas ele chore de alívio. E não chore de dor. Que talvez no início da sessão ele tenha tido a dor, o choro tenha sido pesado, mas que depois seja um choro de tipo, ai não, Flávia, mas foi bom ter falado isso pra você. Mas foi bom ter compartilhado isso contigo. Mas foi bom ter botado isso pra fora porque eu não falei nunca isso pra ninguém. E por aí vai. Ele vai te agradecendo pelaquela situação. Exatamente. Dito isso, Freud e Jung, vocês estão convidados aqui para vir com o panorama. Qualquer coisa a gente traz um tabuleiro de Ouija aqui para comunicação. Olha, vamos voltar essa amizade aí. Exatamente. Mas eu acho que é mais fácil o Jung aparecer do que o Freud, né? Porque o Jung curtia mais essas paradas É espiritualidade, É. verdade. Ele já vai acessar. Isso é Freud verdade, vai não. ficar em negação de